Que a graça e a, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para concluirmos o estudo de Daniel capítulo 7, certo? Nós iniciamos o estudo identificando os animais do capítulo 7, o leão, o leopardo, né? O animal terrível e espantoso, no qual subia 10 chifres, identificamos os 10 chifres e identificamos o chifre pequeno, certo? Foi o segundo tema. Inclusive você pode acessar a playlist aqui abaixo e no canal e conferir os outros temas, certo? Identificamos o chifre pequeno exatamente como sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, conforme também a gente vê o chifre pequeno, ele é o mesmo poder de Apocalipse 13. E agora nós vamos ver ao longo da história o que foi que esse chifre pequeno fez, conforme a Bíblia já prevê. Antes de mais nada, vamos orar. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, estamos aqui humildemente na Tua presença, para Te buscar, meu Deus, e para ouvir e aprendermos cada vez mais de Ti, do Teu caráter amorável, desta vez, Senhor, por meio das profecias. Nos ajuda, Pai, fica conosco, concede o Teu Espírito Santo neste momento para a compreensão do tema. Perdoa nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Daniel 7:25 já começa com um texto aqui, né, bastante claro. Aqui diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará ou tentará mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, aqui deixa muito claro, né, o que foi que ocorreu na história. Nós falamos no tema passado sobre a perseguição de 1260 anos que a Igreja Católica impôs, dominando o mundo, que é o que equivale aqui um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo em profecia é ano, portanto um ano bíblico, 360 dias. Se você pega um ano, 2 anos e metade de um ano, 3 anos e meio, você vai chegar a 1260 dias, né? E no caso são dias proféticos, porque a partir do decreto de Justiniano, dando autoridade ao Papa civil e religiosa, então a partir dali, quando ele extermina a última tribo bárbara, os ostrogodos, então o Papa começa ali a reinar, né? O seu império começa a ser exercido e dura até 1798 com a derrocata do Papa Pio VI no mandato da prisão de Napoleão, né? Quando o general Berthier prende ali o Papa. Aqui nós vemos 3 mudanças, né? Aliás, primeiramente nós vemos a mudança dos tempos ou dos calendários e vemos também a mudança da lei, né? O dia, como foi dito, começa e termina ao pôr do sol na Bíblia, né? Mas Roma mudou para meia-noite. Nós vemos também que o chifre pequeno, né? A igreja papal, ela é uma extensão ou continuação do Império Romano. Assim como o Império Romano governou, né? A igreja romana também passou a governar e a perseguir também os seus opositores. Temos pelo menos 3 mudanças da igreja de Roma, certo? Nos 10 mandamentos. Se você pegar qualquer catecismo, certo? E pegar qualquer Bíblia, seja católica ou evangélica, você vai ver que o catecismo da igreja católica está diferente do catecismo da igreja da Bíblia. Em Êxodo, por exemplo, é importante a gente ler o verso 1, antes dos 10 mandamentos serem proferidos ali no Monte Sinai. Moisés deixa claro, né? Ele escreve aqui no verso 1: então falou Deus todas estas palavras, ou seja, os mandamentos vêm de quem? De Deus, de Jeová, Yahweh, o grande eu sou, certo? No Antigo Testamento os profetas se referiam a assim diz o Senhor Jeová. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos se referiam às Escrituras dizendo, aos mandamentos de Deus, dizendo está escrito, porque estava escrito nos livros, né, do Antigo Testamento. Quando o profeta chegava para anunciar algo no Antigo Testamento, não estava escrito ainda. Por isso eles diziam, assim diz o Senhor Jeová.
E logo depois, os profetas posteriores do Novo Testamento, eles diziam está escrito, ou seja, é o que está no Antigo Testamento. Lembrando que Paulo disse, né? Toda a lei, toda a escritura é divinamente inspirada. Quando ele disse aquilo ali, em Timóteo, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Então, na Bíblia, né, antes de começarmos também, nós vemos ali na Bíblia, antes de entrar nos 10 mandamentos detalhadamente, nós vemos ali na Bíblia pelo menos 4 tipos de leis, certo? As leis de saúde. Se você for ler, por exemplo, deixa eu abrir aqui na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10. Hoje a gente vai ler bastante verso bíblico, certo? 1 Coríntios capítulo 10. Nós temos as leis de saúde, certo? Nós temos que foi dada, né, ali também ao povo. Você vai ver, por exemplo, a importância da lei de saúde aqui, nesse Paulo afirma, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E por que a importância pela comida? Porque lá antes, em 1 Coríntios capítulo 3, nós temos uma citação bastante interessante aqui, o verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Na Bíblia se fala sobre ao menos 3 santuários: o santuário celestial, o santuário terrestre, que hoje não existe mais, e o santuário do corpo, né? Que é o templo e morada do Espírito Santo, nosso corpo. Também a Bíblia chama de santuário. Por isso nós devemos dar valor às leis de saúde, como a gente viu também um pouco no capítulo 1 de Daniel, o porquê que Daniel não aceitou os manjares do rei, né? Porque ali existia comida imunda, né? Aliás, aquilo não se chama nem de comida, né? Mas com a força de expressão nós chamamos de alimento imundo. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6 também, no verso 19 e 20, ele vai dizer também, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você acha que alguém que está ingerindo álcool está glorificando a Deus no seu corpo, usando droga? Obviamente que não, né? Ele está se matando aos poucos, ele está abrindo portas para que venha algum tipo de enfermidade, além da sua mente, né? Ficar entorpecida, né? Não ficar clara para ouvir os bons conselhos e reclamos do Espírito Santo. Concernente à lei de saúde, lá em Levítico capítulo 11, nós temos a restrição. Veja, Deus, quando tira o povo do Egito, ele tenta fazer com que o povo passe por uma reforma de saúde, mas o povo não quis, o povo clamou por carne, certo? Então o que é que acontece? Já que o povo é quanto mais rebelde, né, é teimoso, então Deus, na sua misericórdia, ele permitiu que o povo se alimentasse de carne, porém ele colocou restrições. Carne com sangue e com gordura não comerás, certo? Porque é pecado. Lembrando que Deus só proíbe aquilo que nos faz mal, certo? Como o Pai bondoso, ele coloca restrições para o nosso bem-estar aqui nesta terra. E também a questão dos animais limpos e os animais imundos, né? O que aqui no Brasil é comumente falando, o porco, né? Aqui diz no verso 7, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundos. E ele associa, como a gente viu também no capítulo 1 de Daniel, se você não viu esse tema, você volta lá que você vai acompanhar, a carne de porco com a carne de rato, certo? Ou seja, aqui tem a lista dos animais imundos, o que não se deve comer e o que se pode comer, os animais limpos. Por que animal imundo? Não é porque ele é sujo, porque ele come sujeira, porque vive da lama, não, é porque a carne dele é imprópria para alimento.
E aqui a gente vê também na lei de saúde que não é apenas uma questão de saúde, mas também uma questão espiritual, ou seja, é uma questão de pureza, de santidade. A gente vê aqui no livro de Levítico, no capítulo 20, por exemplo, só para citar poucos versos, para o vídeo não ficar muito longo, mas esse vídeo realmente, se a gente fosse falar disso, ia dar umas 2 horas só na questão da saúde. Mas aqui a gente vê, ó, em Levítico 20, por exemplo, Deus ele vai dar ali várias leis, e ele vai dizer ali por que expulsou o povo. Tanto Levítico 20 como em outros capítulos de Levítico, né? Uma das coisas que eles faziam era o incesto, mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã, pai com nora, genro com sogra, homem com animal, mulher com animal, oferecia seus filhos a Moloque, certo? Praticavam feitiçaria. Então, diante de várias abominações, Deus expulsou, certo? Além da questão do sexo entre pessoas do mesmo sexo. E aí, neste mesmo contexto, ele coloca também a questão da carne de porco, dos animais imundos. Veja que ele diz aqui, ó, Levítico 20, verso 25. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais o quê? Abomináveis. Muitos evangélicos pegam o texto de Levítico, falando da relação homossexual, da relação homoafetiva, né? Para dizer que é abominação. E está correto, realmente é abominação. Mas também é abominação ao Senhor o fazer uso das carnes imundas que ele proibiu em Levítico. Então ele diz aí, ó, não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais apartei de vós para tê-las por imundas. E no verso 26 diz, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor Jeová, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Aleluia. Então veja que as leis de saúde não é apenas uma questão dietética, mas realmente é uma questão também de pureza e santidade. E Paulo vai dizer lá que aqueles que destroem o corpo, Deus o destruirá. A gente leu esse verso lá em Daniel 1, mas no estudo de Daniel 1, mas a gente vai ler aqui de novo, Isaías, certo? Isaías 60, eu não vou ler o 65, eu vou ler o capítulo 66. No 65 ele fala daqueles que o irritam, né? Dentre os quais aqueles que comem carne de porco e coisas abomináveis e carne de rato. Aqui em Isaías 66, veja que o contexto aqui é o juízo, e Deus vai dizer o seguinte, a partir do verso 15: porque o Senhor virá em fogo, e os seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, idolatria, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Quem diz isso é o próprio Deus, não é invenção da igreja adventista, mas é o próprio Deus que diz que aqueles que praticam essas coisas, certo? Lembrando que existem os pecados por ignorância, mas depois que você conhece o pecado, que Deus o revela, você se torna réu de juízo, se continuar praticando, certo? Comendo essas carnes impuras. Por que nós estamos falando das leis de saúde? Porque nós vamos falar da mudança da lei de Deus, feito pelo chifre pequeno, pela igreja de Roma. E é importante que mostremos aqui que existem leis da Bíblia, que eram leis temporais para o tempo de Israel, certo? Existiam pelo menos 4 tipos de leis, mas existem leis que são eternas, como os 10 mandamentos, que não pode ser mudado. Foi por isso que Jesus veio, porque o homem pecou, a lei de Deus não pode ser mudada, e o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio para pagar o preço exatamente por causa disso, porque a lei de Deus é imutável, é inviolável. Então existiam aí as leis de
saúde, né, que são também leis eternas. O que fazia mal para o corpo antigamente vai continuar fazendo. Existia também as leis civis, como por exemplo, leis acerca dos escravos, da propriedade, leis acerca do casamento, leis acerca do roubo, homicídios, etc. Né? Essas leis estão registradas em Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22, também em Levítico, capítulo 24, também em Números, capítulo 35 e também em Deuteronômio, capítulo 19, só para citar alguns capítulos, certo? Interessante também dizer que o mandamento do sábado, por exemplo, e o mandamento do adultério, de não adulterarás, eles estão nos 10 mandamentos e estão também na lei civil. É um fato interessante a se pensar. Por quê? Porque muitos dizem assim, não, mas antigamente se apedrejava quem não guardasse o sábado. Sim, aquilo era uma lei civil. Hoje a igreja não tem essa autoridade para apedrejar ninguém, né? Todos nós somos pecadores, né? O máximo que a gente faz é o quê? Uma disciplina eclesiástica. Segundo, quem disse que porque hoje não se apedreja mais, ou não é punido de morte, quem viola o sábado, quem disse que por causa disso deixou de ser pecado? Porque também existia o apedrejamento por adultério. E hoje em dia ninguém apedreja mais ninguém porque adulterou, certo? Mas deixou de ser pecado o adultério? De maneira nenhuma. A mesma coisa, a violação do sábado continua sendo pecado. E aquilo que foi escrito lá atrás, né, que ficou registrado para o nosso aprendizado, significa que no futuro, em breve, aqueles que continuarem na violação dos mandamentos de Deus, eles vão ser punidos. Então, leis de saúde, leis civis e também as leis cerimoniais, certo? As leis cerimoniais, elas estão ali também em Levítico, no capítulo 1 até o 7, pelo menos, certo? As leis cerimoniais que falam de sacrifício de animais, das festas dos povos de Israel, né? Leis específicas para o santuário terrestre, certo? E essas leis, elas tinham um cumprimento, que era exatamente quando Jesus viesse e morresse pela humanidade. Então aquelas leis perderiam a função. Então nós temos as leis civis, as leis de saúde, as leis cerimoniais e a lei moral, que nós chamamos de lei moral, que são os 10 mandamentos. Por que a gente chama de lei moral? Porque é aquilo que é certo e aquilo que é errado. E todas as constituições do mundo se baseiam na lei de Deus para dizer o que é certo e o que é errado. É interessante também dizer o seguinte, que a lei cerimonial, né, e as outras leis, elas foram escritas por Moisés e colocadas num livro, certo? E ela tem essa expressão, lei de Moisés. Por quê? Para exatamente fazer separação entre os 10 mandamentos, que é eterno, para a lei de Moisés. Mas é a lei de Moisés porque ele escreveu num livro. E a lei de Deus é chamada de lei de Deus também porque são os 10 mandamentos que foi escrito pelo dedo do próprio Deus. Foi Deus que escreveu, não foi Moisés. Apesar que a lei de Moisés também não veio da cabeça de Moisés, foi Deus que deu a Moisés também. Mas só que essa Moisés escreveu num livro e ficava do lado de fora da arca. Os 10 mandamentos, Deus foi que escreveu com o próprio dedo. Por isso que existe essa expressão, lei de Deus e lei de Moisés. Mas não foi Moisés que criou as leis, mas foi ele que escreveu. Diferentemente dos 10 mandamentos, que foi Deus que escreveu com seu próprio dedo. Então, para ficar claro isso. Algumas vezes também a Bíblia ela vai se referir à lei de Deus, ou à lei, né? Você vai ver essa expressão, a lei, nos escritos de Paulo, se referindo a toda a lei, tanto as leis que foram escritas por Moisés, como os 10 mandamentos, certo? E nenhuma dessas leis o homem pode se justificar por ela, né? Porque a Bíblia diz, todos pecaram e carentes da glória de Deus. Só Jesus poderia salvar o pecador. Então aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei, eles estão condenados por isso, porque só Jesus pode nos salvar. Então muitos pegam textos da lei cerimonial para querer anular a lei dos 10 mandamentos. Cai nessa quem não estuda a Bíblia. Quem acha que o seu pastor realmente está falando a verdade, mas não estuda a Bíblia. Então as leis de Deus foram colocadas dentro da arca, certo?
Muitos pegam a lei, textos da lei cerimonial para querer dizer que a lei moral foi, os 10 mandamentos foi abolida. Mas não existe essa dos 10 mandamentos ser abolida, até porque sem lei não existe pecado. Paulo disse, né? Eu não conhecia pecado, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Veja um texto aqui interessante, por exemplo, de Romanos 4, no verso 15, que diz o seguinte, Romanos 4, verso 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, se a lei não existe pecado. Até porque pecado é a transgressão da lei. Veja aqui, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 3, e o verso 4. Aqui vai dizer, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não existe lei, não existiria mais pecado, né? É algo simples, né? Aqui diz, por exemplo, em Êxodo 16, né, que muitas pessoas dizem, não, mas os 10 mandamentos só foram dados no Sinai. Isso é uma mentira. Se os 10 mandamentos só fossem dados no Sinai, primeiro, Satanás não teria sido expulso do céu, Adão não teria pecado ao tomar do fruto proibido, né, porque a lei não existia, a lei foi dada no Sinai, né, então isso é uma mentira, certo? E Caim também não teria pecado, porque por que Deus teria dito que Caim pecou ao matar Abel, se não tinha lei? Então isso é uma mentira, né? E o sábado, que faz parte dos 10 mandamentos, também, né, foi dado desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, ali quando Deus instituiu o 7º dia. Aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 16, antes do capítulo 20, né, antes do Sinai, Deus diz o seguinte, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O povo saiu para colher maná no sábado, Deus disse que não saísse, porque o maná ia ser dado em dobro. Todos os dias da semana Deus mandava o maná. Aqueles que guardassem por outro dia, o maná apodrecia. Mas na sexta-feira Deus mandava em dobro e o maná não apodrecia por outro dia, mas continuava do mesmo jeito. Ou seja, 2 milagres acontecendo ali. A provisão de Deus e também ali o maná em dobro, não apodrecendo, né? E aí por isso que Deus diz, né, quando o povo sai para tentar colher o maná, Deus disse, até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E aqui Moisés ainda diz, considerai que o Senhor vos deu o sábado. Quando foi que ele deu o sábado? Desde a criação, quando não existia povo judeu ainda, né? E nem placa de igreja. Outra coisa interessante também é que as leis de saúde também elas fazem parte, certo? De há muito tempo, desde o princípio também. Você vai ver lá, por exemplo, lá em Gênesis, quando Moisés já fazia a separação, certo? Distinção entre o animal puro e o animal impuro. 7 pares de animal limpo e um par e um casal, né, de animal impuro. Você vai ver isso lá em Gênesis também, capítulo 7, certo? Então as leis cerimoniais, né, de forma escrita no Sinai também, né, você vai ver lá em Êxodo 25, verso 8, quando é dado ali a ordem a Moisés de construir um santuário. E ali vem, depois da inauguração do santuário terrestre, vem a questão dos sacrifícios, né? Os sacrifícios, aliás, entraram depois da entrada do pecado do mundo. Vieram os sacrifícios, né? Deus já mandou o povo sacrificar. Porém, ele foi regulamentado, digamos assim, escritos, né, quando Deus deu a lei ali no Sinai. Qual o propósito dos 10 mandamentos, né? Qual o propósito? É para o bem-estar, né? Para o nosso bem-estar. A gente vai ver aqui, por exemplo, em Romanos, porque não, a lei de Deus não salva. Realmente a lei não salva, porque a lei não tem esse poder de salvar. A lei é uma cerca de proteção, né? Nos mostrando o que é certo e o que é errado. Em Romanos 3, no verso 20, está escrito o seguinte:
visto que ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a função da lei realmente é mostrar o pecado. Romanos 5, verso 13 está escrito: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ora, se não existe lei, obviamente não existe pecado. Então estaria todo mundo salvo agora, né? Já que os mentirosos afirmam que não existe mais lei. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então nós vemos que o propósito da lei cerimonial era apontar para o Salvador vindouro, mostrar quão grave e abominável era o pecado, né? E um desse Salvador viria, né? Como diz João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito da lei cerimonial era esta: apontar para Cristo, o sacrifício apontava para Cristo, a mediação do sacerdote apontava para Cristo, porque Cristo é o nosso mediador diante do Pai. O sumo sacerdote fazia expiação uma vez no ano ali, representava Cristo, certo? Que iria também fazer a expiação pelos pecados do povo. Então tudo ali no santuário, tudo ali girava em torno realmente da graça, certo? De um Salvador vindouro, aleluia. E em Cristo morrendo na cruz, então cessaria ali o santuário terrestre e as leis cerimoniais. Qual a relação de Jesus, no caso aqui? Qual era a relação de Jesus com os 10 mandamentos? A gente vê, por exemplo, em Mateus 5, é um texto muito claro, muito explícito, certo? Não sei qual é a dificuldade de entender um texto desse. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Veja, quando ele fala de lei ou os profetas, a lei era como era chamada os 5 primeiros livros de Moisés, né? Que é o Pentateuco, chamado também de Torá, onde está registrado ali as leis. E os profetas eram exatamente os demais livros do Antigo Testamento. Era chamado de lei e os profetas, né? Como eu disse, né, algumas vezes na Bíblia, quando a gente ouvia essa expressão de lei, tanto pode se resumir aos 10 mandamentos apenas, como se resumir a toda a lei, né? Vai depender do contexto. Aqui claramente a gente vê que se refere realmente ao Antigo Testamento, porque está até de letra maiúscula, né? L e profetas. Então ele diz: não vim para revogar, vim para cumprir. Aí muita gente diz: Jesus cumpriu, não precisa cumprir. Quem disse que porque Jesus cumpriu não precisa cumprir? Como é que você cumpre a lei não cumprindo, ou seja, desobediente, né? E quando Jesus diz aqui: vim para cumprir, esse cumprir aqui significa ainda dar sentido pleno, certo? Por exemplo, ele vai dizer: não matarás, mas se você insultar o seu irmão ou se irar contra o seu irmão sem motivo, você é réu de juízo. Não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher com desejo impura, você já adulterou com ela. Então é dar sentido pleno, ou seja, é mostrar a letra da lei. A letra não, o princípio da lei, não apenas a letra, não apenas o não faça isso, não faça aquilo, mas é o princípio da lei, que é exatamente o amor. É o Espírito Santo para nos transformar e podermos praticar realmente as boas obras. Verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí eu pergunto: já passou o céu e a terra? Não passou. Já temos novos céus e nova terra? Não. Então a lei de Deus continua em vigor. Mateus 19. Mateus capítulo 19. Deixa eu ver o verso aqui, eu acho que é o 17. Pronto. Quando o jovem rico chega para Jesus perguntando o que fazer, né, para herdar a vida eterna. E aí Jesus diz, primeira pergunta ele fala aqui no verso 16, né? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja, o que eu farei de bom? Ele queria ser justificado pelas obras, né?
Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, não é a guarda dos mandamentos que vai fazer com que você vá para o céu, mas é o que Jesus fez na cruz. Mas se você crê em Jesus, você vai ser obediente. Porque a desobediência, sim, essa vai levar para o fogo eterno. A sua obediência não lhe salva. Quem salva é Jesus. Mas a desobediência vai lhe levar realmente para o fogo eterno. Né? Então, sem Jesus, né? Inclusive, né? Sem Jesus nós não podemos guardar os mandamentos de Deus. Né? E ele deixa claro aqui também, quando ele pede para o rapaz segui-lo, e ele sai triste porque não queria se desfazer das suas posses. A lei cerimonial, portanto, aliás, ainda falando aqui dos mandamentos de Deus, no João capítulo 15, certo? Porque tem gente doido que diz que Jesus não guardou os mandamentos de Deus. Se ele não guardasse os mandamentos de Deus, ele seria pecador, né? Seria uma farsa, um impostor. Diz aqui Jesus: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. Então a lei cerimonial, a gente vê que cumpriu sua função, né, com a morte de Jesus na cruz. Se você vê lá Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre isso. Mateus capítulo 27, verso 51, né, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então ali a lei cerimonial cumpriu a sua função, certo? E a gente vê aqui em Colossenses capítulo 2 algo muito interessante. Esses versos que a gente vai ler é muito usado exatamente para que, como foi dito no início, pegar a lei, só um minuto. Eita, paciência. Paciência. Então vamos lá. Esses textos de Colossenses, ele é muito usado para querer confundir a cabeça das ovelhas de Cristo, para dizer que o sábado foi anulado. Mas o texto não fala do sábado do quarto mandamento. Existiam pelo menos 3 tipos de sábado, que era o sábado do quarto mandamento, do 7º dia, o sábado cerimonial, que eram leis cerimoniais, que também era chamado de sábado, eram dias festivos, né? Também era chamado de sábado porque ninguém trabalhava nesse dia. E existiam os sábados anuais, que era o 7º ano, também o ano do jubileu, certo? Era o ano da libertação. No 7º ano as pessoas não deviam plantar nada, né? Tinham que colher o que a terra desse por si só, a terra tinha que descansar. Então existiam ao menos 3 sábados, né? Os sábados festivos, eles foram cumpridos na cruz. O sábado no 7º dia, não. Tanto é que Jesus continuou guardando o sábado e ensinou, do contrário do que as pessoas dizem que Jesus não ensinou a guardar o sábado, eles são mentirosas. Jesus ensinou sim a guardar o sábado. Aqui diz, no verso 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme o que? A tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, são do mundo ou são de Cristo? São de Cristo. Então ele não pode estar falando aqui, já começa por aí o contexto, né? Ele vai falar com pessoas que eram do mundo e se converteram ao cristianismo. Aí a gente vê verso 9: porquanto nele habita corporealmente toda
a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado, potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Qual eram as ordenanças? Qual era o escrito de dívida? O escrito de dívida é o nosso pecado. Nós transgredimos a lei de Deus. E vinha aquelas ordenanças do santuário, né, que eles, né, levavam os animais para serem sacrificados, e aquilo, querendo ou não, apontavam também contra eles, porque se você está levando um animal para ser sacrificado, significa que você pecou, né? Hoje em dia não precisamos mais de sacrifício, mas basta orarmos a Jesus, porque Jesus fez ali todo o sacrifício. Então, ele diz que aquilo foi removido e inteiramente encravado na cruz, né? Fazendo menção exatamente ao sacrifício de Jesus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus é ali crucificado, lá em Apocalipse diz que os céus se alegraram, né? E cantaram, né? Dizendo que agora veio a salvação do nosso Deus. E os anjos viram ali, realmente o universo viu ali a malignidade do pecado e a malignidade de Satanás. Então, aqui a gente vê exatamente o contexto, exaltando a Cristo, pedindo ao povo que se afastasse das tradições e rudimentos do mundo e mostrando que a lei cerimonial, ela, né, foi encravada na cruz. E o escrito de dívida que tínhamos com Deus também foi encravado na cruz. Tem nada a ver de dizer que os 10 mandamentos foi abolido. O verso 16 vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Você pode querer até incluir o sábado do 4º mandamento aqui, porém, ele não está dizendo que não é para praticar ou deixar de praticar. Ele está falando aqui de uma questão de julgamento. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Então, se o cristão ele não praticava mais os ritos do antigo santuário, como Paulo diz que foi encravado, ninguém poderia julgá-los. Os sábados festivos, ou se agora os gentios fazem parte e guardam o mandamento do sábado, ninguém de fora poderia julgá-los. Agora, quando ele diz que tudo tem sido uma sombra das coisas que haviam de vir, o sábado do 7º dia nunca foi uma sombra, porque ele foi instituído lá no Éden. Ele não foi dado no Sinai. No Sinai vieram as outras leis, as leis civis, as leis cerimoniais, que foram regulamentadas por escrito, e Moisés colocou no livro e do lado de fora da arca. Aquilo sim foi uma sombra do que havia de vir, como já foi dito, tudo aquilo ali no santuário representava Cristo. Tanto os animais mortos, como o sacerdote e o sumo sacerdote. Tudo representava a Cristo. Então aquilo sim era uma sombra. O sábado do 4º mandamento, do 7º dia, nunca foi uma sombra. Muito pelo contrário. E diferentemente do que as pessoas pensam ou pregam, dizendo que é uma obrigação, isso é uma mentira. O sábado é um privilégio. O sábado mostra quem é livre e quem não é. O sábado mostra quem serve a Deus e quem não serve. Sempre foi assim. E vai ser até a eternidade, porque é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Lá em Hebreus, capítulo 10,
Tem alguns versos também interessantes aqui da gente ver. Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Está falando de quê? Da lei cerimonial. Está falando de sacrifício. Nenhum sacrifício de animal poderia realmente purificar ninguém, né? Tornar alguém perfeito, mas só Jesus. Então eles pegam esses textos para dizer que a lei de Deus foi abolida. E outra coisa que o livro de Hebreus está falando claramente do santuário, fazendo a distinção entre o santuário terrestre, o santuário celestial, o sacerdócio humano, o sacerdócio de Cristo. Verso 10 ao 12, né? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por isso que Paulo também vai dizer aqui em Hebreus, né, que adentremos confiadamente no trono da graça, né, pelo vivo e livre caminho que o Senhor Jesus ele abriu para nós. Porque antigamente no santuário terrestre só podia entrar no santuário quem era sacerdote. Mas hoje, pela fé, nós podemos adentrar no santuário celestial por conta do sacrifício de Cristo pelos seus méritos na cruz. Levítico 13 vai falar ali também, né, de algumas festas, certo, cerimoniais. E ali a gente pode ver também, né, e compreender melhor esse tema de Colossenses, tema de Hebreus, né, quando a gente compreende realmente a questão da lei cerimonial no Antigo Testamento, né, para não fazer confusão e nem sermos confundidos. Outra coisa também, né, Levítico 23, ele vai falar das festas ali, da Páscoa, das primícias, Pentecostes, né, festa do tabernáculo, dos pães árvores, né, enfim. Ao menos, se eu não me engano, ali teriam sete festas anuais, né? São chamados também de sábados, porque também são dias de descanso. E o que é que acontece? Na Bíblia, essas festas eram chamadas de festas do povo judeu. O próprio Senhor chamava de vossos sábados. Mas o sábado do quarto mandamento, a gente vê que Jesus diz os meus sábados, certo? Você vai ver lá em Isaías 58:13, ele dizendo: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Êxodo 20 também, quando ele vai dizer dos mandamentos, ele vai dizer: porque o sétimo dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. E Marcos capítulo 2, só para citar alguns versos, Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Então o sábado do sétimo dia ele diz meu sábado. O sábado cerimonial, como está lá em Oséias também, ele fala vossos sábados, certo? Outra coisa também mostrando que o sábado não é uma sombra, quando a gente vai lá para Atos capítulo 18. Se o sábado fosse uma sombra, por que os discípulos iam continuar aguardando? A gente vê Paulo, o maior pregador do evangelho. Olha o que acontece. Verso 2. Lá ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Mostrando aqui Paulo guardando os sábados, todos os sábados, e nas sinagogas se faziam presentes apenas não judeus, mas também gregos, né? Agora vejamos também o que Paulo fala mais sobre a lei de Deus. Romanos capítulo 7, por exemplo. Romanos capítulo 7, verso 7. Paulo vai dizer, esse verso aqui a gente já leu, né? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Verso 12.
Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas aí no verso 23 ele fala: mas vejo os meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mas ele ressalta aqui que a lei de Deus é o que? Espiritual. E quando vamos para Romanos, versos 7 e 8, né? Romanos capítulo 8, ele vai dizer: por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne, ele não se sujeita à lei de Deus. Por isso que você vê muitas pessoas se levantando e falando contra os mandamentos de Deus, falando contra o sábado. Por quê? Porque estão na carne. E aí se levantam e falam aquele dom de língua mentiroso, para dizer que é espiritual, mas eles estão na carne, porque eles não obedecem aos mandamentos de Deus. É isso que a Bíblia aqui diz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Romanos 3:31, mais um texto aqui fatal, diz aqui: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Fazemos aquilo que Jesus ensinou. Fazemos aquilo que Jesus ensinou, confirmar a lei. Aqui no verso 28 ele vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela lei, pela fé, independentemente das obras da lei. Aí, por isso que no verso 31 ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé, já que o homem não é justificado pelas obras da lei, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Aleluia. Então, existiam várias leis, certo, na Bíblia, pelo menos 4 tipos de lei. A lei que Moisés escreveu, que eram leis civis, por exemplo, leis cerimoniais, ele colocou dentro da arca, fora da arca, perdão, e a lei de Deus, os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio Deus, ele colocou dentro da arca, né? Aqui em Deuteronômio, capítulo 31, a gente lê exatamente isso. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. E por que também a arca tem esse nome? Porque chama de arca da aliança, exatamente por conta disso, por causa da aliança de Deus com o povo, que era exatamente os 10 mandamentos. Aquela aliança, né, o santuário terrestre, ela foi escrita, ela foi selada, né, aliás, né, ungida com sangue de animais. A nova aliança foi ungida com sangue de Cristo. A antiga aliança tinha um sacerdócio terrestre, um santuário terrestre e sacrifício de animais. A nova aliança tem um santuário celestial, um sacerdócio divino humano, que é o de Cristo, e o sacrifício de Jesus. Tanto a antiga como a nova aliança, a base ali são os 10 mandamentos. Só que na antiga aliança foi escrito em tábuas de pedra. Na nova aliança, conforme Jeremias 31 e Hebreus 8, 10 e Hebreus 10, 16, a lei de Deus é escrita no coração. Por isso Paulo diz: antes confirmamos a lei. Esta é a diferença básica das duas alianças. Em Êxodo capítulo 31, certo? Nós dissemos que a lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus, e aqui a gente vai ver exatamente isso. E foi escrito também de ambos os lados. Em Êxodo 31, verso 18, está escrito:
E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aqui em Deuteronômio, aliás, Êxodo capítulo 32, verso 15 e verso 16, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E o interessante disso também é o seguinte: o santuário terrestre, ele era uma cópia do santuário celestial. Então, tudo que Moisés fez foi uma cópia de lá. As tábuas da lei, portanto, que Moisés tem, é uma cópia da tábua de lei do santuário celestial. E aí eu pergunto, quem foi o ser humano que subiu ao lugar santíssimo, tirou as tábuas da lei de dentro da arca, riscou o mandamento do sábado e colocou o mandamento do domingo no lugar? Quem foi o homem que fez isso? Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, mas não cairá nenhum i, nenhum tio da lei, até que tudo se cumpra. Deuteronômio 10, verso 4 e verso 5. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor ordenou. Portanto, as tábuas da lei foram colocadas dentro da arca, e as demais recomendações das outras leis foram colocadas num livro fora da arca. Por isso que é dito lei de Moisés e lei de Deus. Voltando aos 10 mandamentos para a reta final do estudo, como foi dito, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus separa o povo, certo? Como um povo escolhido, depositário da sua lei. O povo deveria ser o depositário da sua lei e pregar para as demais nações. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Jeová teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Aqui nós vemos o seguinte, certo? Nós vemos o mandamento contra a idolatria. Idolatria não apenas é adorar a imagem de escultura, mas é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser um filho, pode ser um artista, pode ser um pastor, um padre. Tudo aquilo, a ganância, a cobiça, o egoísmo, tudo aquilo que sincronizar no nosso coração também é idolatria, certo? E o que é que acontece? Nos 10 mandamentos do catecismo, esse segundo mandamento ele não aparece. Esse segundo mandamento ele é excluído. E como ele é excluído, o 3º mandamento passa a ser o segundo, o 4º o 3º, que no lugar do sábado a igreja colocou domingos e festas. O 5º passa a ser o 4º, assim sucessivamente até o 9º. O 9º passa a ser o 8º, e quando chega no 10º mandamento, para não ficar só 9, o que a igreja fez? Dividiu em 2. Certo? Não cobiçarás as coisas do próximo. A igreja colocou: não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Êxodo 20, verso 7, o 3º mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor Jeová teu Deus em vão, porque o Senhor Jeová não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Infelizmente hoje, o que tem de gente que se diz evangélica fazendo piada com o nome de Deus, fazendo brincadeirinha, videozinho no TikTok, não está, como diz aí, não está no gibi. Além dos escarnecedores, além de homens e mulheres que colocam o nome de Deus nas suas músicas profanas,
ainda tem os cristãos, os crentes, que fazem videozinho de piada, né? A piada gospel, né? Não sei como é que chama isso, colocando o nome de Deus ali, né? A gente vê que está pecando, né? O nome do Senhor, ele é para ser invocado, para ser adorado, ou para questão de pedir o seu auxílio, a sua ajuda. Não é para estar em piada gospel, certo? Então tome muito cuidado se você gosta de uma piadinha gospel, com as coisas de Deus não se brinca. Deus é santo e Deus é zeloso pelas suas coisas. Ainda falando aqui do mandamento da idolatria, né? Especificamente sobre a questão de imagem de escultura, a gente vê aqui em Isaías 45, verso 20, está escrito o seguinte: Isaías 45, verso 20: Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Infelizmente, deixa eu ler mais alguns versos aqui antes de continuar, certo? Aqui ele fala de procissão. Aqui vem Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor Jeová, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Aí agora vem Isaías 46, dos versos 5 ao 7. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisas semelhantes confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Isaías 2 agora, no verso 20. Isaías 2, verso 20. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Não apenas os ídolos, né, de escultura, mas também a idolatria moderna hoje. Qual é a idolatria moderna hoje? É ser fã de artista, ser fã de clube de jogador de futebol, comprar camisa, bandeira, quadro, seja lá o que for, de artista ou de clube de futebol. Hoje existe a idolatria moderna. Pessoas vão para um show de algum cantor, se rasgam ali, de gritos ali, como se fosse um Deus ali na frente deles. Pessoas que passam 3 dias numa fila para pegar os melhores lugares para o show de um Hellis mortal. Ou seja, existe a idolatria moderna, né? E o futebol está inserido nisso. Os pastores hoje não falam, né? Não há problema de você jogar futebol. É um esporte, é uma modalidade, apesar que existe também problema nisso. Porém, a grande questão é a idolatria. E na questão de você praticar essa prática esportiva futebol, você está praticando um esporte que é altamente violento, requer muita força física, você pode se machucar, certo? Desnecessariamente praticando um esporte que você sabe que é violento. É um esporte de competição, todo esporte de competição corre algum risco de você ser lesionado, né, e machucar o seu templo, o templo e morada do Espírito Santo, que é o seu corpo, sofrer sérias consequências, né? Além de que o ambiente de futebol é um ambiente, muitas vezes você vai ouvir palavrão, vai alguém xingando outra pessoa, né? Ninguém, por exemplo, quer jogar com alguém fraco, né, de bola, quer sempre estar ganhando, né? Então isso não faz bem, isso não nos edifica em nada, isso não nos ajuda a desenvolver o caráter cristão. Então veja, nas práticas
pagãs, certo, adotadas por Roma papal, o que foi que aconteceu? Eles começaram com a oração pelos mortos, né, no ano 300 depois de Cristo, utilização de vela de feira, veneração de anjos e de santos e utilização de imagens também no ano 370, exaltação de Maria, né, a expressão Mãe de Deus no Concílio de Éfeso no ano 431, orações a Maria e aos santos e aos anjos no ano 600 depois de Cristo, a primeira beatificação também feita pelo Papa João XV no ano 995, ou seja, a pessoa morreu e agora ela é santo, agora faz milagre, né? Ou seja, a Igreja Católica ela afirma deter o poder sobre os mortos. Morreu, agora está no céu. Eles levam a pessoa para o céu, né? A Bíblia não fala que Maria e os apóstolos morreram e estão no céu. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que quem morre vai aguardar a ressurreição, ou da vida ou da morte, certo? E por conta disso, né, dessa questão da imortalidade da alma, né, que veio do paganismo também, e as igrejas evangélicas aceitam, né, eles ficam sem poder refutar a teoria de que Maria, por exemplo, estaria no céu, os apóstolos no céu, né, ficam sem poder refutar isso. Por quê? Porque eles aceitam a imortalidade da alma. Eles aceitam que a pessoa morre, mas tem vida em si mesma. Ela morre, mas não morre, ela continua viva em algum lugar, né? Ela tem uma alma que sai de dentro dela, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida, né, que muitas vezes é trazido por Espírito, esse volta para Deus. Ou seja, cessou ali a vida da pessoa. Na Bíblia, né, ele vai afirmar apenas que existem, por exemplo, 3 pessoas por nome no céu, que é Enoque, Elias e Moisés. E tem também uma multidão que ressuscitou juntamente com Cristo. Eles também estão no céu, mas a Bíblia não dá nome. E não era Maria nem os apóstolos, porque eles estavam aqui na terra, certo? Com Jesus. Eles não subiram ao céu, certo? Eles não morreram nem ressuscitaram. Lá em 1ª carta a Timóteo, também vai dizer lá no capítulo 2, no verso 5, falando sobre a questão da mediação. Primeiro, Jesus ele não ensinou você a orar a nenhum outro ser que não seja o Pai. O único que faz essa mediação entre Deus e os homens é Jesus. Não é apóstolo nenhum e nem é Maria. Aí diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a Bíblia afirma claramente que só Jesus é nosso intercessor, certo? Ele não mandou orar por ninguém a não ser por Deus, certo? E eu quero ler alguns textos aqui também, falando acerca de Maria, porque eles usam um texto de João, né? Quando Jesus faz ali o milagre, né? Transformando a água no suco de uva, eles dizem que ali Maria intercedeu. Então, ali ela intercedeu realmente, como nós podemos interceder hoje, né? Como nós fazemos também intercessão, orando a Deus pedindo por alguém, certo? Mas ela estava viva, né? Você não vai ver nenhum relato aqui dizendo que é para você orar por Maria porque ela vai interceder. Não tem isso aqui, não existe. A intercessão é apenas para aqueles que estão vivos. Você não pode orar a Deus pedindo por uma pessoa que já morreu, por exemplo, né? Não existe isso. Agora veja aqui que texto interessante, né? Marcos capítulo 3. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Veja o que ele respondeu. Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus ele tinha uma missão a cumprir, assim como eu e você temos uma missão para cumprir. E se a nossa família estiver empatando a nossa missão, nós temos que dar prioridade às coisas de Deus e não à família. Jesus ele não estava desmerecendo seus parentes de carne, digamos assim, certo?
Mas ele estava mostrando que nós temos a nossa família na terra, mas também nós fazemos parte da família celestial. E todo aquele que faz a vontade de Deus também é irmão de Jesus. Não adiantava para Maria ser a mãe de Deus se ela não fosse obediente, ser a mãe de Jesus, se ela não fosse obediente aos mandamentos de Deus, certo? Se ela quisesse, por exemplo, impedir Jesus de pregar, ela perderia a sua salvação, porque ela estava indo diretamente contra o mandamento de Deus. Não foi o caso de Maria, obviamente, foi uma mulher realmente virtuosa, mas Jesus deixou claro ali que ninguém teria privilégio por ser parente dele, ninguém poderia impedir a obra dele. Muito pelo contrário. E todo aquele que serve a ele, que faz a vontade de Deus, é também sua família, né? Porque nós fazemos parte da família celestial. Outro texto interessante aqui, falando refutando também, né? Essa questão de botar Maria como alguém especial, alguém divina. Não existe isso, Maria não se tornou divina em momento nenhum. Continua sendo ser humano como nós, certo? Aqui diz o seguinte, Jesus pregando, olha o que diz aqui no verso 27, Lucas 11. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aí eles pegam, por exemplo, um texto de Maria, se não me engano, a própria Maria, né, louvando a Deus, ou foi a prima dela que disse que ela seria chamada bem-aventurada de todas as nações. Ser chamado de bem-aventurado simplesmente é ser chamado de feliz, mais do que a felicidade terrena. E isso Jesus disse a todos o que o servem. Se você for ver o Sermão do Monte, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os pacificadores. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado não significa que você tem que louvar a pessoa, exaltar a pessoa, orar pela pessoa, nada disso. Nada disso. Então a mulher aqui, ela se levanta e diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. De fato, ela é bem-aventurada. Ela foi bem-aventurada, porém, olha o que Jesus responde. E aquilo que eu disse, né? Não adiantava ela ser a mãe de Jesus se ela não fosse serva de Deus, de fato, né? Se ela quisesse impedir a obra de Deus. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, não é porque Maria foi bem-aventurada que seria chamada de bem-aventurada entre todas as gerações. Por quê? Porque na época, todos aguardavam a vinda do Messias. Todos ficavam na expectativa do primogênito ser o Messias. A mulher que fosse estéril ou que concebesse a luz dando uma menina, né, ao invés de um homem primeiro, ela já era meio que tratada de forma desmerecida, né, por conta da dureza do coração das pessoas da época. Então, quando Maria concebe realmente de Jesus, né, o Messias, então vem aquela exaltação toda, né, ela louva a Deus e vem aquela expressão, né, que ela seria bem-aventurada de todas as gerações, né, e assim foi. Mas não que você tem que orar por Maria, porque ela foi bem-aventurada, porque como disse aqui Jesus, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, se Maria foi bem-aventurada, você também pode ser bem-aventurado. João 19, parece-me que tem também um texto aqui em João 19, com relação ainda a Maria, a idolatria, né, que existe no meio católico por Maria, nada, né, porque Maria não está no céu, discípulo nenhum está, né? Então eles estão fazendo as orações dele, não é para Maria. Aqui diz, e João 19, verso 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, Jesus deu o compromisso a João de tomar conta de Maria. Você não vê Jesus dizendo a João: olha, João, quando eu morrer, que eu for ao céu, você agora tem que orar por Maria. Ela agora vai ser divina, vai ser assunto ao céu, vai interceder. Nada disso. Como diz a Bíblia, né? Paulo, depois de muito tempo, ele vem dizer, depois da ascensão de Cristo, que só existe um mediador entre Deus e os homens. E muito pelo contrário, né? Não era Maria que ia tomar conta de João, era o contrário. João que deveria tomar conta de Maria, né? Então essa doutrina de Maria que existe na Igreja Católica, infelizmente, ela é uma farsa, né? A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, né, vai dizer que morto não tem consciência de nada, certo? Morto não tem consciência de nada. Vamos abrir aqui em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 e verso 6. Maria, ela não foi ao céu. Maria, ela está morta. Os apóstolos estão mortos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O morto não sabe de nada, porque não tem mais consciência. Lá em Jó 7 diz, né? Verso 9, verso 10, fala que a pessoa que vai para a sepultura jamais tornará a voltar à sua casa, né? Até porque quando ressuscitar, haverá novos céus e nova. Jesus prometeu novos céus e nova terra, né? Aquela casa que ela conhecia não vai mais existir. Gênesis 1, 27. Vamos ver Gênesis 1, 27. A criação do homem, certo? Olha o que a Bíblia diz aqui. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí em Gênesis 2, no verso 7, está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando chega lá em Gênesis 3, que o homem peca, olha o que Deus diz: Comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A morte acontece o processo inverso. Ezequiel 18 também vai dizer, né? Ezequiel 18, verso 4: Todas as almas são minhas. A alma que pecar, esta morrerá. Então a alma morre, porque a alma é nada mais nada menos que uma pessoa. Aqui mesmo em Gênesis, capítulo 46, deixa eu ver se é o 46, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, Gênesis 46, verso 27. Olha o que diz aqui, ó. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Veja, aqui em Gênesis 46 fala que todas as pessoas eram 70. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 10, falando desse mesmo relato, olha o que o verso 22 vai dizer: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas dos céus em multidão. Ou seja, almas são pessoas. Alma também, principalmente no Novo Testamento, ela pode estar relacionada com a vida ou com as emoções, certo? Vai depender do contexto ali do texto. Mas alma na Bíblia nunca vai ser algo imaterial que sai do corpo quando a pessoa morre. Isso não tem na Bíblia, em canto nenhum você vai achar isso na Bíblia, certo? Outra coisa também, existem algumas palavras que são traduzidas por inferno, né? Que é a palavra Sheol, né? Que é do hebraico, mas ela na verdade significa sepultura. Hades, você vai ver lá no livro de Atos, falando sobre o Hades, que é uma palavra grega também para sepultura. Geena, certo?
que Jesus fala lá em Mateus 10, 28, que é uma palavra usada para o fogo eterno que destruirá o ímpio. Tártaro, que é para lugar escuro, trevas, 2 Pedro 2, verso 4. E essas palavras elas são traduzidas como inferno, certo? Sepultura também é relacionada a abismo na Bíblia, certo? Esse lugar de inferno, esse inferno como lugar de tormento, na realidade ele não existe, certo? Isso foi uma invenção da Igreja Católica. Isso não existe. Não existe inferno, não existe ninguém queimando eternamente. O inferno, certo? Como conhecido na Bíblia, algum lugar de tormento, ele será quando Deus fizer descer fogo no céu e consumir os ímpios, lá em Apocalipse 20, quando eles sitiarem a cidade santa. Ali haverá choro e ranger de dentes, certo? Ali será o lago de fogo e enxofre. Ali será o inferno, o lugar de tormento, que não é um lugar de tormento eterno, mas os ímpios vão queimar até deixar de existir. Por exemplo, lá em Malaquias, capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento. Tem vários textos, certo? Mas a gente vai ler alguns aqui. Malaquias, capítulo 4, verso 13. Verso 3, né? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deixa eu ver outro verso aqui. Salmo 37, verso 10, fala que os ímpios serão exterminados, certo? Serão consumidos, não mais existirá. Você vai olhar para o lugar deles e não vai mais ver eles. Provérbios 2, verso 22 também fala sobre isso. Judas, capítulo 7, tem uma citação bastante interessante. Primeiro vamos para Naum, capítulo 1, verso 9. Naum, capítulo 1, verso 9. Olha o que ele vai falar aqui. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia ou o mal. A angústia faz parte do mal, porque a angústia ele é um sentimento que veio por conta do pecado. Então o mal não se levantará duas vezes, ou seja, o mal vai ser exterminado. Se o mal não fosse exterminado, o mal seria perpétuo, eterno, né? E o causador do mal seria o próprio Deus, porque Deus ia queimar as pessoas e não ia matar as pessoas. Então, não existe isso. Isso não é um Deus de amor. Seria um tirano. Isso é o que Satanás é. E ele tenta transferir isso, né, para Deus. Deixa eu ver se eu acho o verso aqui de Judas, por exemplo, falando do fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra, né? Porque o fogo é eterno, certo? Mas as pessoas não são eternas. Eterno é só quem aceitar Jesus. A Bíblia é clara, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Só vai viver eternamente, vida plena, quem aceitar Jesus. Judas, versos 6 e 7. Há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tendo guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Veja, o fogo é eterno, mas não existe nenhuma cidade queimando hoje ainda, né? Porque o fogo vai queimar até a cidade deixar de existir. Outra coisa também, né? Você vai ver aqui, ó. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Olha que interessante. Capítulo 6, no verso 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Só Deus possui a imortalidade. Homem nenhum possui imortalidade. Deus não criou ninguém eterno. A eternidade vem de uma condição.
de o homem ser obediente e aceitar a graça divina. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos receber a vida eterna, a imortalidade, por ocasião da vinda de Jesus, certo? Ninguém hoje é imortal, ninguém que morre continua vivo. Isso é uma mentira do diabo, realmente. Isso foi criado pela igreja de Roma, certo? Que veio do paganismo, e as igrejas evangélicas hoje aceitam. Olha esse texto aqui, bastante conhecido no mundo cristão, inclusive para evangelizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aqui não diz para que todo aquele que nele crê não queime eternamente, mas diz não pereça, ou seja, é ser destruído, deixar de existir. Outra coisa interessante aqui também em João capítulo 11, Jesus ele considera a morte como um sono, Paulo considera a morte como um sono, e aqui Jesus tem uma citação bastante interessante. Olha aqui, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então a Bíblia fala de vida eterna e de morte eterna. A Bíblia fala da recompensa dos justos e do castigo eterno. O castigo eterno é a pessoa perder a salvação, ser queimada e ser destruída pelos seus pecados. Não ser queimada por toda a eternidade. Isso não faz parte do caráter de Deus. Isso é a invenção do diabo que colocou na cabeça dos homens e os homens trouxeram para dentro do cristianismo. É por isso que existe muito ateu hoje que não acredita em Deus por conta do caráter de Deus que foi deturpado, né, pelo inimigo e pelas igrejas. Êxodo 20, quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Constantino, no dia 7 de março do ano 321, ele declarou o domingo como um dia festivo, certo? No Império Romano. E aquilo foi trazendo também confusão para a mente dos cristãos, do povo de Deus, porque com o passar do tempo, assim como é hoje, as pessoas passaram a guardar o sábado, mas também não trabalhar no domingo, né? Só que não era um dia santo, era um dia festivo. Com o passar do tempo, né, e com o que a igreja fez no Concílio de Laodiceia no ano 364, a igreja católica instituiu o domingo como dia de guarda. Muitos cristãos não aceitaram, né? Veio perseguição, por exemplo, o caso dos valdenses, né, que não aceitou. Então, com o passar dos anos, né, a verdade, como diz lá em Daniel, que a verdade seria jogada por terra, né, e o que eles iam fazer prosperou. Então a igreja de Roma está aí há 1700 anos, mais ou menos, com essa mentira, né, dizendo que o domingo é o dia a ser guardado, né? Mas isso não procede com a verdade, né? A verdade é o que diz na Bíblia: lembra-te do dia de sábado, certo? Para o santificar. A controvérsia de Jesus com os fariseus, por exemplo, eles não eram sobre a questão de que dia ser guardado. Todos sabiam que o sábado era para ser guardado, mas a controvérsia era de como guardar o sábado. Nunca houve entre os apóstolos, por exemplo, nenhuma dúvida sobre a questão da guarda do sábado. Nunca. O sábado ele foi instituído na criação, Gênesis 2, dos versos 1 ao 3. A gente vê isso, certo? Existia ali, como dito, os sábados
festivos, né? Foi dado no Monte Sinai, muito provavelmente entre o ano 1440 a 1280 a.C., né? Quando ocorreu ali o Sinai. Existiam os sábados festivos, como já foi dito também, né? Que Deus chamava de vossos sábados. Agora a gente vai ver o verso aqui, Oséias 2, verso 11. Deus chama de vossos sábados. Farei cessar todo o seu gozo e as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Mas o sábado, vamos ver aqui, ó, Levítico 23. Veja o que diz aqui, Levítico 23. Veja que esse texto aqui é bem claro. Levítico 23, verso 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, ao 9 do mês, de uma a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Verso 37 e 38. Aqui ele está falando das festas, certo? Aí vem dizer aqui, ó. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Ou seja, além dos sábados do Senhor, vocês também vão comemorar essas festas, né, que também eram chamadas de sábado. Então esse texto aqui é bem claro, mostrando a distinção entre o sábado festivo e o sábado do sétimo mandamento, ao qual Deus chama de o meu santo dia. Isaías 58. Ele vai dizer aqui, certo? Isaías 58. Cadê Isaías? 58. Olha o que ele diz no verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, aqui, em outros versos da Bíblia, por exemplo, em Êxodo, Deus vai chamar o sábado de meu santo dia. E outro verso interessante, certo? Primeiro que Jesus disse que o sábado foi feito para a humanidade. Porque muitos, como não podem refutar o sábado, não, mas foi dado para o povo de Israel. Mentira, o sábado foi dado da criação. E Jesus confirma isso lá em Marcos, no capítulo 2, quando ele diz que o sábado foi estabelecido por causa da humanidade. E diz mais, e o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui em Isaías 56, por exemplo, vai dizer, bem-aventurado o homem, não é bem-aventurado o judeu, bem-aventurado o homem que faz isto, e o Filho do Homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Aí veja, não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor Jeová com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo ao eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor Jeová, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. O sábado e os 10 mandamentos são um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo, é a sua aliança. E todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador passa a ser parte do povo de Deus, passa a ser o Israel espiritual. Não existe mais o Israel geográfico como o povo escolhido de Deus. Não, todos aqueles agora que aceitam a Jesus, eles fazem parte do Israel espiritual. Israel como nação não é mais o povo escolhido de Deus. E Deus demonstrou a sua indignação lá no ano 70, quando permitiu que as tropas do exército romano destruíssem o santuário e a cidade. E aqui nós vemos claramente um chamado aos estrangeiros para guardarem também os sábados. Aos estrangeiros, verso 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor,
sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança. Aleluia. Em Mateus capítulo 24, aliás, em Ezequiel antes, certo? Ezequiel, ele vai falar exatamente disso, do sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Ezequiel 22, 20, primeiro verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Em Ezequiel 22, verso 26, ele vai dizer: Teus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. O povo hoje, que se diz povo de Deus, ele coloca as coisas do mundo dentro da igreja, eles não fazem diferença entre o animal imundo e o limpo, e eles profanam o sábado do Senhor, escondem os olhos para o sábado do Senhor, que é o sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Aí dizem assim, Jesus não ensinou a guardar o sábado. Primeiro que isso é uma grande mentira. Se você for para Marcos capítulo 2, por exemplo, quando ele vai lembrar que o sábado foi dado na criação, como a gente já falou aqui, ó, verso 27 e verso 28, a discussão entre os fariseus não era sobre qual dia ser guardado, isso nunca existiu. A discussão era como guardar o sábado. Jesus veio para mostrar como guardar o sábado. Jesus mostrou como guardar o sábado. Certo? Então ele diz aqui, né, que o sábado foi estabelecido na criação, né, por causa do homem. Ou seja, um presente, né, dado por Deus. O sábado é um privilégio. E aqui ele diz aqui, ó, na questão do homem que estava enfermo e foi na sinagoga para Jesus curá-lo. Jesus chamou o homem para o meio e no verso 4 ele diz: Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e lhe foi restaurada. Aqui nós vemos claramente Jesus ensinando que o sábado é dia de fazer o bem. Que no sábado é lícito fazer o bem. Do mesmo modo que os fariseus ensinaram, criaram várias regras e restrições para o dia de sábado, tornando o sábado um fardo. Os fariseus ensinaram a guardar o sábado, da mesma forma Jesus ensinou a guardar o sábado. Sendo que, mostrando como é a verdadeira guarda do sábado, o que é que Deus requer de nós no dia a ser santificado. Então, como é que alguém pode dizer que Jesus não ensinou a guardar o sábado? Outra coisa, quando a gente vai para Lucas capítulo 23, se Jesus não ensinasse a guardar o sábado, por que as mulheres iriam guardar o sábado? Já que ele estava morto, né? Pendurado no madeiro. Olha o que diz aqui, ó. Esse verso é interessante, por quê? Porque, primeiro, Lucas ele não era judeu, e você vai ver Lucas guardando o sábado lá em Atos 16, e esse evangelho foi escrito pelo menos 20 anos depois que Jesus foi assunto ao céu. Portanto, quando a gente lê aqui, ó, verso 54, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Se esse evangelho foi escrito 20 anos após, se Jesus não ensinou a guardar o sábado, então aqui deveria estar escrito assim, ó, e no sábado descansaram conforme era o mandamento. Mas aqui está escrito claramente: descansaram conforme o mandamento, ou segundo o mandamento. O mandamento ainda estava em vigor. Tanto é que lá em Atos 16, Lucas e Paulo, chegando numa terra estranha, numa terra estrangeira que não tinha sinagoga judaica,
eles se encontraram na praia, um lugar de oração, para ali guardar o sábado, orar, exaltar o Criador e pregar também a palavra de Deus num dia de sábado. Portanto, o sábado é para toda a criação. E essa mentira dizendo que a igreja não precisa guardar o sábado é mentira, né? Isso que eles falam que a igreja não precisa guardar o sábado é mentira. Porque primeiro que a igreja foi instituída por Cristo com membros judeus, não foi gentios. Depois os gentios começaram a fazer parte da igreja. O sábado continuou a ser guardado. Depois da mentira de Roma no ano 364, com o passar dos anos, a verdade foi esquecida, como foi dito lá em Daniel, que o chifre pequeno lançaria a verdade por terra e o que faria iria prosperar. E hoje existe mais de 1.600 anos de mentira, dizendo que é para guardar o domingo no lugar do sábado, e as igrejas evangélicas por aí, eles aceitam. Outra coisa aqui, ó. Mateus capítulo 24. Quando a gente vai para Mateus capítulo 24, a gente vê Jesus falando de quê? Que o templo seria destruído. E olha o que ele fala aqui em Mateus 24. Tocante da perseguição. Deixa eu ver aqui o verso, certo? Aqui, ó, verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que não no inverno? Porque se as tropas chegarem no inverno, né, as coisas no inverno eram complicadas para correr, né, para fugir. Todo mundo sabe que é complicado sair na chuva, né? E por que não no sábado? Porque seriam presas fáceis, estariam todos nas sinagogas, né? Sem esperar. Então, como é que Jesus se preocupou com o sábado, se Jesus não ensinou a guardar o sábado? Por que Jesus teria dito isso? Né? Lembrando que isso ocorreu a destruição de Jerusalém da cidade no ano 70. Jesus estava tão preocupado com a cidade do sábado que ele pediu que os discípulos orassem para que não fosse permitido que essa perseguição se desse no dia de sábado, por conta da santidade do dia de sábado. É interessante. Outra coisa que é interessante também é quando você vai lá para Apocalipse 22, certo? Veja Apocalipse 22, quando a gente chega no verso 18 e no verso 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro, ou seja, as pragas do Apocalipse. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O interessante é, essas palavras elas foram praticamente copiadas de Deuteronômio capítulo 4, verso 2 e Deuteronômio 12, verso 32. Quando Moisés dá a lei ao povo e diz que nada pode ser tirado nem acrescentado da lei. E aqui é dito que nada pode ser dito nem acrescentado, acrescentado nem tirado das palavras da profecia deste livro. E o que é que eles fazem? O que é que os falsos pastores fazem? Apocalipse 1, 10. Olha o que é que João fala. Apocalipse 1, 10. João vai dizer aqui: no verso 10 o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João fala o dia que começou a receber as revelações do Apocalipse. E esse dia é o dia do Senhor. E qual o dia do Senhor na Bíblia? O sábado. É isso que está no mandamento, em Êxodo 20. É isso que está em Isaías 58. Foi isso que Jesus disse em Marcos: eu sou o Senhor do sábado. Mas o que é que os falsos pastores dizem? Não, aqui o dia do Senhor, João está falando que é o domingo. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver João ou qualquer outra pessoa dizer que o domingo é o dia do Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia.
E aqui entra uma regra que foi dito no tema anterior. Bíblia explica a Bíblia. Se eu quero compreender a Bíblia mesmo se explica. Dia do Senhor na Bíblia é o sábado do quarto mandamento. Existem 2 dias do Senhor na Bíblia. Um é o grande dia da volta de Jesus e o outro é o sábado do 7º dia. E muitos também querem dizer que aqui ele está falando da volta de Jesus. Só que aqui não está falando da volta de Jesus. O texto é claro: achei meu espírito no dia do Senhor, ou seja, no sábado. Certo? Não é falando da volta de Jesus, até porque quando você lê o capítulo todo, ele não vê Jesus voltando. Ele vai ver Jesus no santuário ali, no meio dos candeeiros e etc. Ele tem uma visão de Jesus glorificado, não de Jesus voltando. Então não foi levado em espírito para ver a volta de Jesus. Isso não é o que o texto diz. O texto diz claramente: achei em espírito no dia do Senhor, que é exatamente o sábado. E aqueles que estão mentindo vão receber os flagelos do livro do Apocalipse. Para encerrar, Êxodo 20, lendo o restante dos mandamentos, do verso 12 ao 17, está escrito, Êxodo 20, verso 12 ao 17, 5º mandamento em diante: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Portanto, no catecismo eles dividem o 10º mandamento em 2. E o que é que eles fazem? Eles fazem exatamente o que é que as pessoas fazem, né? Inclusive, um dogma católico é que a tradição está acima da Bíblia. O que é que eles fazem, né? As pessoas fazem hoje? Exatamente o que está escrito aqui em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Se você guarda o domingo no lugar do sábado, você está negando o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Verso 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Não apenas aquilo que eles faziam, mas também faziam muitas outras coisas semelhantes. Se você está guardando o domingo ou ensinando o domingo como dia de guarda, você está seguindo tradição de homens afastados da verdade. Certo? Êxodo 20 é muito claro. Outra coisa, Êxodo 20, ele diz o seguinte, né? A gente vê ali as tábuas da lei, elas simbolizam a primeira tábua, o amor do homem, né, por Deus, e a segunda tábua, o amor do homem pelo próximo. A essência da lei de Deus é exatamente o amor. Por isso que Paulo disse que aquele que ama ao próximo, ele cumpre toda a lei. Aí algumas pessoas dizem assim: não, mas Jesus ensinou que é só 2 mandamentos. Mentira. Jesus primeiro se referiu ao antigo, quando ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentou: destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Ele não 2 mandamentos anula o resto da lei. Até porque, se anulasse, qual é a prova que eu amo o próximo? É se eu não minto contra ele, se eu não mato, se eu não roubo, se eu não invejo. Qual é a prova que eu amo a Deus? Se eu coloco a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Se eu guardo o mandamento do sábado, como foi dito lá em Ezequiel, que é o sinal, certo, de separação entre os que servem a Deus e os que não servem. Então Jesus, ele apenas citou o Antigo Testamento, o que já estava escrito no Antigo Testamento. Agora Jesus, ele deu sim um novo mandamento, que está escrito aqui em João capítulo 13. Esses ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia na época, mas depois passou a conhecer. Novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E de que forma foi que Jesus amou? De que forma Jesus nos amou? Jesus nos amou a ponto de dar a sua própria vida. Nós devemos amar o próximo assim como Jesus nos amou. Esse é o grande mandamento. A ponto de dar a própria vida. Os discípulos entenderam isso. Porque os discípulos viram a vida de Jesus, que era uma vida totalmente abnegada. Ele viveu em favor do próximo, a ponto de entregar a sua própria vida por nós e a ponto de ainda hoje viver por nós. Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós. Então, se você diz que ama o próximo, você tem que amar o próximo da forma como Jesus amou, a ponto da sua própria vida. Não vai precisar de você dar a sua vida literalmente como Jesus fez na cruz. Mas você vai dar a sua vida como? Se importando, se preocupando, buscando realmente viver em favor do outro, buscando os interesses do outro, ajudar o outro, orar, interceder, gastar tempo do seu dia orando e intercedendo pelo próximo. Que, aliás, o tempo que nós temos não é nosso, o tempo é de Deus, tudo é de Deus, nós não temos daqui nada, certo? A única coisa que nós temos é o que nós vamos levar para a sepultura, que é o nosso caráter. Só isso que nós temos. E esse caráter tem que ser transformado. Nós temos que pedir para o Espírito Santo que transforme o nosso caráter, que nos dê a mente, o caráter e a personalidade de Cristo, que nos dê a pureza e a santidade de Cristo, para que assim nós possamos amar verdadeiramente o próximo como Cristo nos amou. 1 João capítulo 5, ainda quero ler alguns versos, vai dizer o seguinte: Nisto é a prova de que amamos ao próximo, certo? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Qual é a prova que amamos o próximo? É quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Muitos dizem, não dá para guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não sei o quê. Não dá se você realmente não for um cristão. Mas se você tiver Cristo no coração, a Bíblia diz aqui, os mandamentos não são penosos. Agora, se você está na carne, como a gente leu lá em Romanos, os que estão na carne realmente não estão sujeitos à lei de Deus e nem o podem estar. Mas se você vive no Espírito, você pode sim guardar os mandamentos de Deus, porque Cristo habita em você por meio do Espírito Santo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você nasceu de novo, se você recebeu o batismo do Espírito Santo, então sim, você pode sim guardar os mandamentos de Deus, porque a Bíblia diz aqui que os mandamentos de Deus não são penosos. E outra coisa, olha o que diz mais a Bíblia sobre aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Ora, 1 João 2, versos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. É Bíblia. Outra coisa, os vencedores da marca da besta serão exatamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma coisa está ligada à outra, não há separação. Se você tem fé em Jesus, você tem que guardar os mandamentos de Deus. E outra coisa, a lei de Deus ela realmente não salva. Quem salva é Jesus. Mas aqueles que estão salvos em Cristo, eles obedecem à lei assim como Cristo obedeceu. E isso, a lei não salva, mas a lei será a regra do juízo. Certo? Está lá escrito em Tiago, no capítulo 2, e também está escrito aqui em Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o
homem, não é de todo judeu, é de todo homem. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a questão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Porque devemos guardar os mandamentos de Deus e temê-lo, porque Deus trará juízo. Então, que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe, certo? E você curta esse vídeo, compartilhe. Isso aqui podia dar muito mais horas, como foi dito no início, só para falar da questão da saúde, da lei de saúde. Mas, enfim, foi um bom resumo. Espero que você tenha compreendido realmente quem é o chifre pequeno, as ações do chifre pequeno ao longo da história, das quais a principal foi mudar os mandamentos de Deus. E hoje em dia as igrejas estão sendo enganadas. As igrejas evangélicas aceitam o domingo no lugar do sábado. As igrejas evangélicas aceitam a mentira da imortalidade da alma e de um lugar de tormenta eterna. Tudo aquilo que deturpa o caráter do nosso bondoso e amorável Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus seja louvado, né? Lembrando que estamos no capítulo 7, estudamos o capítulo 1, o 2 e o 7 de Daniel, sendo que o 7 foi dividido em 3 temas. Né? Vimos os 4 impérios, vimos os chifres que se levantavam do 4º império e vimos o chifre pequeno e agora as ações do chifre pequeno. Próximo estudo nós vamos estudar um pouco sobre o santuário terrestre e vamos entrar numa das profecias mais importantes da Bíblia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que data o início do tempo do fim e o início da purificação do santuário, o início do juízo de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por mais um estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, por conhecermos a verdade, Senhor, e pela verdade nos libertar. Tem misericórdia daqueles que ainda estão no erro, que estão no engano, daquelas pessoas que gostam de ser enganadas, Senhor, porque a mentira lhes convém. Desperta, meu Deus, aqueles que estão dormindo. Desperta-nos, Senhor, do nosso comodismo, da nossa mornidão, da nossa preguiça espiritual, Senhor, para que venhamos a nos levantar e vivamos, Senhor, uma vida de fervorosa, Senhor, uma vida de fervorosa oração, uma vida, meu Deus, realmente para a tua honra, Senhor, tua glória, o teu louvor, Senhor. Perdoa nossos pecados, batiza-nos com teu Espírito Santo e nos ajuda, Pai bendito, em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Amém.